tem 1 hora e tipo 180 horas. O empregador compra 180 horas e fala, quanto que custa? 1.500 a partir de janeiro. Salário mínimo. Então toma 1.500 na mão e você me dá 180 horas de trabalho. Fechou? Eu fico pensando, eu já fui CLT, não faz sentido isso aqui. Hoje não. Vou explicar por quê. Se você pegar qualquer processo de compra e venda e confrontar a si mesmo, qualquer coisa, de água no sinaleira, paçoca, você faz esse dinheiro em 10 dias. Aí alguém fala assim, não, mas eu prefiro a carteira assinada. Fala. Prefiro ser fichado. Rapaz, escuta. Se você calcular o tempo de vida que você tem, e você confrontar a vida que você está tendo, e falar assim, quer saber de uma coisa, eu vou aumentar meu campo de energia. Só de você vender água, você não tem carteira assinada, não tem nada, certo? Só que você vai aprender a arte de vender, de aguentar abuso dos outros da rua. E começar a ficar puto, porque a água está cara no lugar que você compra. Um cara vai parar, não sei, e fala, por que você não compra direto na distribuidora? Como assim distribuidora? Aí você acorda no outro dia caçando a distribuidora. Como você comprava ontem? Feliz, que você está fazendo seu dinheirinho. Você compra feliz no supermercado. O supermercado é a ponta final do rolê, meu tio. Nós temos que achar a distribuidora. Fala pessoal, olha só, para quem está dando aqueles primeiros passos no mercado de trabalho e buscando a primeira fonte de renda, a gente precisa ter um papo muito sério hoje nessa nossa análise. Tem uma quantidade enorme de jovens caindo direto numa armadilha que parece perfeita. É um caminho que tem aquela cara de segurança que a sociedade inteira aponta como certo, mas que na real é uma gaiola. Hoje nós vamos dissecar uma dura realidade. É preciso virar a chave, adotar a mentalidade de quem manda no próprio destino e largar de mão essa ilusão do emprego formal tradicional. A grande questão que a gente precisa colocar na mesa agora é a seguinte: qual é o valor real de 180 horas de uma vida humana? Sabe, é muito fácil e até bem confortável ir lá e assinar um contrato de trabalho sem parar para entender a matemática implacável que está por trás daquela assinatura. Porque quando você faz isso, não está só arrumando um emprego, você está vendendo um pedaço irrecuperável da sua juventude e do seu tempo. E eu quero te provocar a parar e medir o custo real de entregar sua energia em troca de um salário fixo, aceitando tudo sem questionar. Então vamos para os números frios. R$ 1.500. Esse salário mínimo de largada impõe uma matemática simplesmente brutal. A transação funciona basicamente assim. Você recebe esses R$ 1.500 e, em troca, o sistema exige 180 horas do seu mês. Fechou? É isso. Alguém está comprando essas 180 horas por um valor cravado, travado. E a verdade nua e crua é que a maioria das pessoas aceita isso no piloto automático. Mas olha, com a autoridade de quem já esteve do outro lado da mesa e superou esse sistema, eu te digo, hoje em dia isso não faz o menor sentido. É um teto artificial que botam no seu potencial financeiro logo ali, na linha de largada. E a perspectiva muda de um jeito chocante quando a gente confronta cenários tão diferentes, né? De um lado, você tem essa realidade de passar 180 horas fichado, trabalhando o mês inteirinho debaixo das ordens de alguém. Do outro lado, a rua, o asfalto, o farol. Sabe quem vai pra rua vender uma água, uma paçoca? Consegue fazer esses mesmíssimos 1.500 conto em apenas 10 dias. A matemática não mente. Por que diabos você entregaria 30 dias trancado num escritório, numa fábrica, se dá pra gerar o mesmo exato valor em 1/3 do tempo e ainda ter o resto do mês todinho pra multiplicar essa renda e ser dono de si mesmo? E é exatamente aqui que a gente entra na dura escola das ruas. Porque sair da ilusão de conforto do emprego formal exige uma baita transformação mental. O ponto crucial aqui é entender o que você ganha de verdade quando aceita esse desafio das ruas. Vendendo água no farol não tem carteira assinada, não tem uma rede mágica de proteção, mas, em compensação, você aprende na marra a arte de vender, aprende a aguentar desaforo e a lidar cara a cara com a rejeição diária. Uma rejeição que, convenhamos, muita gente com emprego formal foge e se esconde lá nas suas baias. A rua, pessoal, é um caldeirão que foge o caráter de um empreendedor de verdade e expande a energia pessoal num nível que o trabalho burocrático jamais vai conseguir. É essa superação diária que te leva para a verdadeira independência financeira. Isso é infinitamente superior àquela ilusão de segurança da carteira assinada. A gente tem a mania de defender essa tal estabilidade de ser fichado, mas precisamos desconstruir esse medo do desconhecido agora mesmo. Essa estabilidade do salário mínimo é só garantia matemática de que os seus ganhos nunca, em hipótese alguma, vão passar daquele limite. Dominar as vendas e abraçar a rua aumenta a sua liberdade pessoal de um jeito drástico. E eu te garanto, compensa com juros todo aquele suor e dificuldade inicial. E agora a gente entra na mecânica da coisa.
o segredo da margem e do fornecimento. Porque saber vender é só o primeiro passo. Pensa na venda de água que a gente comentou. Olha como é a jornada clássica de amadurecimento. No passo 1, a galera começa comprando água ali no supermercado da esquina, com aquela alegria de quem está fazendo o próprio dinheirinho. Mas aí logo vem o passo 2. A realidade da rua bate forte. Começa a bater aquela irritação quando a ficha cai de que a água no mercado está muito cara. E esse custo alto está literalmente devorando a margem de lucro. E então rola o passo 3, que é a grande virada de chave. A caça por uma distribuidora atacadista. É nesse exato segundo que você deixa de ser alguém improvisando e vira uma mente de negócios, aprendendo a buscar fontes mais baratas todo santo dia. Tem uma frase espetacular que vem direto das ruas e captura perfeitamente esse momento do despertar financeiro. Supermercado é a ponta final do rolê, meu tio. Parando para pensar, a lógica é cristalina. Para lucrar de verdade não dá para comprar onde o consumidor final compra. É imperativo ir direto na fonte. Esse é aquele conselho de ouro de veterano para quem está começando, sabe? Quando você absorve essa mentalidade, o seu jogo sobe de nível, porque o lucro real não está só no momento em que você entrega o produto no farol. O lucro está na inteligência de como você compra. O mais fascinante é ver como essa evolução acontece rápido na prática. No primeiro dia, a compra rola no varejo, e a sensação é de estar dominando o mundo. No segundo dia, ali no meio do trânsito mesmo, um veterano já para e dá a letra. Por que você não compra direto na distribuidora? Aí bate aquela dúvida ingênua, né? Como assim distribuidora? Mas no terceiro dia você já acorda caçando um fornecedor melhor, rindo da forma como estava fazendo o negócio ontem. É a prática diária te ensinando a negociar preços e a maximizar seus lucros sem parar. Tudo isso acaba nos trazendo para um embate bem profundo. Estabilidade versus liberdade total. Precisamos colocar os medos na balança. A matemática pura já explica por que o salário mínimo te limita. Dá uma olhada nesse primeiro cenário. O limite cravado de 180 horas trabalhadas por aquele salário fixo. É estático. Não importa se você for excepcional, se der o sangue, o teto financeiro está ali totalmente bloqueado. Agora olha para o outro lado. O potencial da margem de quem está na rua é ilimitado. Se você domina as vendas, supera a rejeição e acha as distribuidoras certas, o seu ganho simplesmente escala. Correr atrás das margens diárias multiplica a renda de um jeito que o sistema formal jamais permitiria na vida. Então, para resumir o cerne dessa nossa análise, a gente chega no despertar financeiro. O que é isso na prática? É quebrar de vez, definitivamente, esse ciclo vicioso de trocar as melhores horas da sua vida por um salário que mal cobre a sua sobrevivência. E você atinge isso dominando vendas, tendo inteligência no fornecimento e construindo a sua autoconfiança. Deixar esse conforto do previsível e abraçar o risco é o único jeito de conquistar uma autonomia de verdade. A busca por conhecimento precisa ir muito além do que aquele emprego convencional te oferece. E para encerrar o papo de hoje, eu vou deixar uma provocação final, daquelas bem pesadas para você levar para o travesseiro. Depois de olhar para trás e calcular o valor real de cada hora da sua vida que já foi perdida batendo ponto, a pergunta que exige uma resposta sincera é: será que o conforto ilusório da estabilidade realmente compensa a perda da sua liberdade total? Pensa muito bem nisso antes de vender o seu próximo mês de vida. Um abraço e até a próxima.